Bem, meus queridos irmãos, estamos aqui novamente para mais um trabalho evangélico do Centro Espírita Raio de Sol, onde todos os sábados, às 19 horas, nós fazemos as nossas palestras públicas, sempre com temas evangélicos e palestrantes que estão aptos a se propondo a nos ajudar. E hoje temos a grata satisfação de termos conosco o irmão Newton Albuquerque, que é trabalhador do Celuz. Na verdade, o Celuz é a casa-mãe do Raio de Sol. O Raio de Sol foi originado de trabalhadores lá do Celuz, então agradecemos imensamente a disponibilidade do nosso irmão Newton, tão querido para todos lá do Raio de Sol, por essa ajuda. O Newton vai trazer um tema bastante instigante para a gente poder aprender um pouco mais. E o tema é o primeiro combate para um mundo melhor. Então, eu vou confessar que eu também estou um pouco curioso quando ele passou esse tema. É aquele tema que nos leva à reflexão e à curiosidade em saber o que é o primeiro combate. Então, meu irmão, receba aí o carinho fraternal de todos os membros do Raio de Sol e a sua presença para a gente é muito importante. Muito obrigado. Então, seguindo a nossa programação, vamos ler uma mensagem que está no livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a mensagem, ela é a mensagem 111 e tem o título Orientadores do Mundo. Bem condizente com o título da palestra de hoje, com que nós vamos aprender. Respondeu-lhe Jesus: És mestre em Israel e não sabes isto? Isso está em João 3,10. É muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espiritistas, o aparecimento de orientadores do mundo, reclamando provas da existência da alma. Tempo virá em que semelhantes inquirições serão consideradas pueris, porque, afinal, esses mentores da política, da educação, da ciência, estão perguntando, no fundo, se eles próprios existem. A resposta de Jesus a Nicodemos, embora refira ao problema da reencarnação, enquadra-se perfeitamente no assunto, uma vez que os condutores da atualidade prosseguem indagando sobre realidades essenciais da vida. Peçamos a Deus auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. O médico leviano, até que se verifique a verdade espiritual, será defrontado por experiências dolorosas no campo das realizações que lhe dizem respeito. O professor, apenas teórico, precipitar-se-á muitas vezes nas ilusões. O administrador improvisado permanecerá exposto a erros tremendos, até que se ajuste à responsabilidade que lhe é própria. Por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se com acerto às interrogações dos instrutores modernos, transformados em investigadores. Dirigem-se a nós, muitas vezes com ironia, reclamando a certeza sobre a existência do espírito. Entretanto, eles orientam os outros a se introduzirem na vida dos nossos irmãos com humildade, considerando essa circunstância e se tratando de problema tão essencial para si próprios. É razoável que não perguntem, porque devem saber. Então, lida essa mensagem tão bonita pelo Espírito Emmanuel, vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Te agradecemos, Mestre Jesus, por mais uma oportunidade de um valoroso irmão da tua seara evangélica, da tua obra, poder estar aqui expondo assuntos tão importantes e tão necessitados que somos nós de conhecimento
principalmente nesse período em que estamos passando por essa transição planetária. Que os ensinamentos possam penetrar no fundo de nossas almas, no fundo de nossas mentes, e que ambos aqueles irmãos encarnados, irmãos do mundo maior, que aqui se encontram, também ávidos por conhecimento, possam sorver o máximo das lições que serão apresentadas hoje. Te agradecemos, Mestre Jesus, pelos irmãos mentores da casa, que nos auxiliam diuturnamente. Que o nosso irmão possa ser muito amparado, muito intuído nesse momento. Que todos aqueles que estão assistindo essa palestra possam sentir o reconforto que encontram em Ti, Pai, Pai amoroso que és. Então, Mestre Jesus, imbuídos no sentimento de profundo agradecimento, nós te pedimos permissão para dar início a essa palestra de hoje. E que assim seja, graças a Deus. Então, meu irmão Nilton, a palavra está com você, meu amigo. Uma boa noite a todos. Com grande satisfação, alegria. Deixa eu primeiro aqui liberar aqui o meu tempo, pronto, está cronometrando. Então, é uma alegria enorme, né, estar aqui no Raio de Sol. No Raio de Sol, eu estou em casa. Né? Por que eu falo aqui no Raio de Sol? Porque nós estamos na dimensão espiritual do Raio de Sol. Essa é uma atividade do Raio de Sol, né, que eu parabenizo, inclusive, a diretoria doutrinária da casa e todos os esforços da casa, né, para que as atividades permaneçam, né, ocorrendo aqui pela tecnologia que nos permite, nesse momento, estarmos conectados, né, nesta dimensão que eu chamo a todos, porque cada trabalhador, cada pessoa vinculada ao raio de sol, neste momento, que o seu coração, como o meu, por exemplo, aqui está em alegria por fazer parte deste ambiente, está na dimensão do raio do sol. Estamos envolvidos com os nossos irmãos encarnados, todos que conectados agora possamos sentir a vibração de um ao outro encarnado, isso é de extrema importância, e sentir a conexão com o mundo espiritual, os benfeitores dessa casa, os trabalhadores, e também um motivo a mais para me sentir em casa. Raio de Sol, como muito bem falou o companheiro Fábio, amigo querido, a qual desde já agradeço muito o convite, a lembrança do meu nome, para trazer alguma reflexão aqui, que primeiramente para mim as reflexões, né, vou compartilhar com vocês. Sou eu para trazer ensinar ou trazer aprendizados, apenas trazer as reflexões para que cada um busque o seu aprendizado e busque aprofundar e conhecer realmente aquele tema que nós vamos aqui debater. Então, Raio de Sol, Casa Irmã, Águas Lindas, Casa Irmã, e também chegando a São Francisco do Pará, onde um trabalho desbravador do nosso companheiro Adonias, né? Então, vinculado ao ser luz, não digo qualquer situação de mais ou menos, mas estarmos vinculados em laços de verdadeira irmandade. E nós somos, então, casas irmãs. Então, mais um motivo para que estarmos nessa conexão tão gostosa, né? E também o Raio de Sol marcando os melhores carnavais da minha vida. Afinal de contas, fizemos inúmeros INTPGs que formaram essa grande família, aquelas dormidas, né? Aqueles que participavam do tema, geralmente eu estava envolvido na organização do evento, chegávamos um dia antes, né? Começávamos na sexta e terminávamos depois, né? Terminávamos quarta-feira de manhã, quarta-feira de cinza e saímos até depois. Nossa, que momentos maravilhosos, temos muitas fotos, muitas recordações e temas tão significantes que foram debatidos por nós, conversados, nossa, e convidados que tivemos de fora, né, participação de companheiros, formou essa grande família. Então, o Raio de Sol é um lugar muito especial. Tá? Então, vamos ao tema, né?
Veja bem, nesses momentos de pandemia, eu fiz parte de um pequeno grupo numa proposta do nosso amigo Marlon Requidal, né, lá em Curitiba, que está em Londres, né, e de lá vem fazendo um trabalho tão grande para todos nós, uma proposta de um pequeno grupo, onde iniciamos com 4, depois ficamos 3, e depois finalizamos com eu apenas e uma companheira, e nos debruçamos em vários temas, né? Nesses momentos de pandemia. Nossa, foi um aprendizado muito grande, e é em cima deste aprendizado, né, em cima destas reflexões, desses ensinos, e acima de tudo desse mergulho em mim mesmo, né, e cada um do grupo um mergulho em si, compartilhando, né, de uma proposta de filosofia de vida, né, e que a religião traz o aspecto de estarmos unidos, né, de estarmos conectados, de estarmos debruçados em temas evangélicos, como colocou o Fábio muito bem, a questão do tema evangélico, né? Então, da gente trazer Jesus, da gente trazer Kardec, e Jesus e Kardec, essa é a base, né? E muitas vezes a gente põe um tema desse, as pessoas ficam numa expectativa do que se vai falar de Kardec, né? Kardec é a nossa base, né? Primeiramente, qualquer tema que você pense em se debruçar, primeiramente, Kardec. É a primeira referência. A partir de Kardec, as obras complementares, que tem que ser fiel a Kardec, senão você descarta, né? Então, em cima desta reflexão, deste mergulho que fizemos, pensei que tema nós fazermos algumas reflexões juntos e que eu gostaria que cada um, nesse momento, na sua casa, um ambiente onde estiver, possa trazer para a sua vida. Não é à toa que Kardec, na obra básica das básicas, que é o primeiro livro dos Espíritos, logo na capa, né, dela, vem filosofia espiritualista. Filosofia para nós aplicarmos na nossa vida, né? Para termos uma forma de nos conduzir na nossa vida, uma forma de direção na nossa vida, uma forma de vivência, uma forma de experimentar a vida com que questões. E ele vai dizer que os princípios da doutrina espírita, que é uma filosofia espiritualista, sobre a imortalidade da alma, é a primeira página do Livro dos Espíritos. É por onde nós temos que começar a estudar. Sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade. Segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores com a ajuda de diversos médiuns. Então, o ensinamento dado pelos espíritos superiores. Então, essa é a nossa referência, né? Então, por que Kardec? Porque Kardec trabalhou direto com a fonte. É o conhecimento, é o ensino que trazem os espíritos superiores, né? Então, são superiores a nós, né? Estão em outra escala, em outra categoria, né? Que o próprio Livro dos Espíritos vai mostrar as categorias, as fases evolutivas que nós estamos, né? E esses espíritos superiores sob a direção do Espírito da Verdade, né? Então, a fonte é Kardec. Então, quando a gente propõe um tema, o primeiro combate por um mundo melhor, evidentemente que nós temos que buscar Kardec para ver que combate tem que ser primeiro para nós termos um mundo maior. Alguém em casa tiver com o seu Livro dos Espíritos, pegue, acompanhe, e depois que a gente concluir as nossas reflexões, se debruce e veja, nossa, o Newton está viajando, o Newton não compreendeu bem, ou você dar sequência nas reflexões, se debruce na fonte, tá? Aquilo que aqui a minha humilde contribuição, né, não bater, fique com
a fidelidade a Kardec, é claro, porque aqui a minha forma inferior ainda de analisar um conteúdo dessa magnitude. Então, evidentemente que ela vai refletir a minha fase evolutiva, né? Então, aqui o conhecimento, o ensino, ele é perfeito, vindo dos espíritos, né? Mas como a gente passa muitas vezes, não. E não quer dizer que aquele que esteja passando esteja com uma má intenção, ou simplesmente muitas vezes não compreendeu. E esse deve ser o nosso primeiro olhar daquele que está trazendo, né? Um olhar de que é uma pessoa que buscou fazer o melhor, né? Para que as nossas críticas possam ser construtivas quando tivermos os nossos encontros pessoais, né? Olha, Nilton, aquele negócio que você falou, eu não vejo bem assim e tudo mais. Como vamos crescer juntos fazendo esse tipo de diálogo, né? Então, aqui as reflexões que eu faço trazendo essencialmente Kardec, né, e a base. Então, a gente vai buscar em Kardec que primeiro combate seria esse que a gente vai fazer por um mundo melhor. Veja bem, esse tema foi sugestão minha, deste ser aqui, como eu volto a dizer, que está tateando, que está, depois de trajetórias e trajetórias, talvez em desvios dessa fidelidade a Jesus, está engatinhando, né, caminhar por caminhos mais sólidos, no sentido realmente de trazer positividade, de trazer as verdadeiras alegrias, de trazer as verdadeiras contemplações, que é nos aproximarmos de Jesus. Então, o tema, o primeiro combate por um número melhor, foi sugestão minha. A base aqui que eu vou refletir, que vou iniciar já já, sim, é Kardec, claro, é a fonte, né? Então, daí a gente extrai. E quem já conseguiu aí buscar o seu livro dos Espíritos, está com ele, pode acompanhar, e eu convido para abrir na terceira parte, né, do Livro dos Espíritos, no livro terceiro, o item perfeição, capítulo perfeição moral. E nós vamos encontrar a questão 913, que eu convido cada um aí em casa com o seu livro, muitos certamente, todos já observados, sublinhados, marca-texto. Não tenho dúvida que tem vários livros dos Espíritos aí com vocês que já está todo colorido, está todo marcado, todo cheio de anotações, e isso é demais bom, tá? Então, vamos lá na questão 913 do Livro dos Espíritos. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Radical, qual é o extremo? Qual é o mais original de todos os vícios? Aquele mais extremo, ou seja, considerar o radical, né? Vocês podem ver que essa já floreada já é desse ser aqui. Aí vocês vão ler, pode considerar radical, né? Pode se considerar radical. É a fidelidade do texto. Temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Estudai, vou repetir, todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-lo, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Já dá para deduzir qual é o primeiro combate. Tendam, pois, isso são os espíritos respondendo a Kardec, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da humanidade. A verdadeira chaga da humanidade. Onde está? No egoísmo. Então, todos os esforços. Quem quiser, desde esta vida, não vamos pensar deixar para outra,
Quem quiser, desde esta vida, principalmente nós que estamos com a doutrina espírita conosco. E quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, aproximando-se, vamos encurtar a distância. Ela está grande, mas a gente pode encurtar. Deve expurgar, ou seja, limpar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. E agora, pare. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, se as nossas tais qualidades de distribuir um farnel, distribuir uma sopa, aplicar um passe, ser médium numa mediúnica, ser palestrante, em todas essas atividades, se o que está por trás tem a ver com o egoísmo, neutraliza a qualidade. Os espíritos que estão dizendo. Ele, o egoísmo, neutraliza todas as outras qualidades. Exemplo, que a gente pode ver muito bem. Vamos montar um grupo para distribuir sopa. Né? Vamos montar um grupo para distribuir sopa. Distribuímos sopas. Nossa, que trabalho bonito. Que trabalho edificante. Né? E uma pessoa discorda do... Olha, nós não vamos passar mais por tal local, só vamos passar por outro. E um discorda, não, eu só quero trabalhar se for passar por este caminho. O nosso trajeto sempre foi este, nós não vamos mudar. Não, mas agora a maioria decidiu que vai ser esse trajeto para cá. Aí ele disse, eu estou fora então, porque eu só fico se for naquele trajeto. Será que essa atividade estava sendo conduzida de fato pela caridade, pelo amor? Ou o orgulho surgiu e simplesmente aquelas pessoas que estavam recebendo sopa da sua mão, aquelas pessoas que se vincularam, não importa mais. Eu não quero mais fazer o trabalho porque não é o trajeto que eu gostaria. O que está me movendo nesta atividade? Então, quando está por trás, de alguma forma, veja bem, eles estão dizendo aqui que por trás de todos os vícios, a gente sabe que é um tremendo do orgulho. Que traz por todos os vícios está o egoísmo. E o orgulho, a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, está dentro dessa lista, até porque o filho predileto, o filho prediletíssimo do egoísmo é o orgulho. Né? É o filhinho dele querido. Né? Então, a gente precisa atentar-se com esse chamado de Kardec, porque ele diz que neutraliza as outras qualidades. É os espíritos que estão dizendo. Né? E que a gente deve empenhar todos os esforços para essa verdadeira chaga da humanidade, essa verdadeira chaga da sociedade. Porque dele deriva todo, ele não põe exceção, todo o mal. Então, qualquer mal, qualquer vício, qualquer coisa que em mim desabrocha, quem está na raiz? O egoísmo. Então, eu vou combater a minha... vamos pensar, vou combater a minha... eu não tenho paciência. Eu sou impaciente, mas agora eu preciso ser mais paciente. Eu vou combater essa paciência. Né? O que os espíritos estão dizendo aqui? O que está por trás de todos os vícios? O egoísmo. Então, eu combato a paciência mudando muitas vezes, fazendo mudanças de comportamento que muitas vezes me são convenientes. E eu não ataco o mal pela raiz, porque por trás da impaciência está o egoísmo. Porque a impaciência, ou seja, essa afobação, não ter tolerância, não ter paciência, o que está por trás, a raiz é o egoísmo. Então, o que de egoísmo tem em mim quando eu não sou paciente? Essa é a questão. Esta é a pergunta que eu devo fazer.
mas eu fico mudando comportamentos e não ataco o mal pela raiz. E acho que eu já estou paciente. Quando eu mudei comportamento, mas não mudei lá dentro de mim e não realmente busquei me conhecer onde eu estou sendo egoísta quando eu sou impaciente, quando eu sou intolerante. Todos derivam do egoísmo. Então, qual deve ser o meu primeiro combate por um mundo melhor? Eu faço parte do mundo. Então, para eu ter um mundo melhor, é incompatível eu não me tornar melhor. E Mahatma Gandhi tem uma das frases dele de impacto que ele fala exatamente isso. O mundo que você idealiza, o mundo melhor que você quer, seja você esse mundo. Então, eu quero um mundo mais fraterno. Eu já sou mais fraterno. Ou eu sou fraterno. Eu quero um mundo menos corrupto. Eu já me analisei na minha vida se eu verdadeiramente não pratico a corrupção em contextos que muitas vezes não é apenas uma resma de papel da repartição, não vai fazer falta. Precisa pensar. Não, mas eu vou imprimir lá no trabalho, mas o trabalho não é uma repartição pública. Aí você está imprimindo o trabalho da faculdade. Precisa refletir, né? Então, os outros praticam, eu não. Porque essas coisas não são nada. O ato é o mesmo, né? Está tirando proveito de algo que pertence a todos, né? Se todo mundo for lá imprimir o seu trabalho de faculdade, vai faltar papel, vai faltar tinta. E quem vai pagar isto? Nós outros. Então, são pequenas coisas que a gente não se atenta e fica focando e querer mudar aquele político. Essa tem que mudar. Enquanto isso não mudar, e eu? O primeiro combate é em mim. Mahatma Gandhi, certíssimo. O mundo ideal que você quer, o mundo melhor que você quer, seja você neste mundo. Né? Ah, eu queria um mundo assim, assim, assado. Seja você ele. Né? E muitas vezes se incomoda com o comportamento de nossos irmãos e Jesus dá uma lição em Pedro fantástica, numa das suas passagens, né? Em que Pedro era incomodado com esse comportamento das pessoas. E Jesus dizia, mas Pedro, ser feliz por você fazer diferente. Então, muitas vezes a gente não analisa quando eu paro num sinal, num semáforo e respeito a faixa de pedestre, respeito o contexto, e vem aquele camarada do lado e passa com tudo. E eu me irrito com aquilo. Cara, não sei o quê, parará, e parará, parará. Como é que pode um negócio desse? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, eu me irrito. E eu não procuro curtir de eu ser feliz de eu não fazer isto. Eu prefiro me incomodar com o outro. Não quero dizer que nós não tenhamos que tomar providências. Não quero dizer que nós não tenhamos que nos mexer na sociedade. Não quero dizer, então, se eu, como essa pessoa mudada, passo no concurso público e passo a ser um agente público, eu começo a lutar por campanhas, eu começo a lutar por melhores coisas, né? Sim, mas eu justifico a minha irritabilidade, que é minha irritabilidade, no comportamento do outro, né? Em vez de eu ficar feliz por eu já não ter um comportamento daquela forma, né? Então, isso Jesus chamou a atenção de Pedro. Então, vamos um pouco mais adiante, tá? Então, essas reflexões a gente deve ver como isso implica na minha vida, né? O que é que eu estou fazendo com esse conhecimento que vem de Kardec, que Kardec traz com os espíritos superiores, né? Pelos espíritos superiores, mas tem a sua participação efetiva ele também era um espírito superior, só que estava encarnado, né? Os outros desencarnados. Então, a gente precisa trazer essa reflexão para a vida. A doutrina espírita, ele coloca aqui uma filosofia espiritualista. Então, é para nós não ficarmos contemplando no momento que estamos na casa espírita, não ficar contemplando no momento que estamos assistindo uma palestra, não ficar contemplando no momento que estamos nos debruçando no estudo,
mas ver o que isso está impactando na minha vida. Porque se não está impactando, algo está desintonizado, né? Então, a gente vai pular para a questão 917, no mesmo capítulo. Qual o meio de destruir o egoísmo? Então, já que a gente vai combater, tem que destruir o inimigo, né? Já que a gente vai fazer esse combate, já que é o nosso primeiro combate, ele dá aqui como a gente deve combater. Qual o meio de destruir o egoísmo? E ele nos ensina, já que ele colocou que a gente tem que usar todos os esforços, tudo em nós para combater este mal, porque ele neutraliza as qualidades, e é nele que está a raiz de todos os vícios. Ele dá para a gente o caminho como combater. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se. Está enraizado em nós. Deriva da influência da matéria. Influência que o homem ainda muito próximo da origem, que ainda está muito próximo da origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação. Então, as nossas leis, a nossa educação, a nossa organização social, ela ainda é voltada para os interesses puramente materiais. Por isso é tão difícil. Então, desde criança, a gente é bombardeado. Nós somos, desde crianças, aculturados em torno de tudo que deriva para ainda nos contemplar diante da matéria. Claro que nós estamos encarnados e aqui nós precisamos viver, aqui nós precisamos extrair, né, da matéria a condição para nós evoluirmos. Mas só que a gente deve priorizar, né? E aqui vem uma reflexão muito interessante de Paulo de Tarso, já próximo do seu momento do seu martírio, de ser decapitado, próximo junto à autoridade romana, e ele faz um momento reflexivo muito interessante, que ele, inclusive, usa a água que está ali, eles estão no chafariz, né? E tem uma água ali, então ele pega aquela água e tenta segurar aquela água todinha. Ela vaza. Claro que a mão dele fica depois sem nada de água mais, né? E aí ele justamente faz a reflexão com a autoridade romana. Vocês, ou seja, do Império Romano, né, lutam por esta água aqui. Você segura ela na mão, consegue conter algum momento, mas aí ela vai e acaba. Nós brigamos pela água. Não é brigar, claro. A nossa referência é a água toda, que é a vida espiritual, que é o reino de Deus que Jesus falou para nós. É aquele oceano sem fim. E a gente passa a nossa vida, aculturalmente a gente é treinado para pegar a água que vai se esvair por aqui, para contemplar mais esta vida material, que é transitória, que é passageira. Livro dos Espíritos mostra o mundo material, o mundo espiritual, e a pergunta, qual dos dois é o definitivo? E a resposta é aquele que precede este, que sobrevive a este, que existe dependente deste, que é o mundo espiritual. E é justamente disso que Paulo estava falando, dessa água sem fim. Enquanto a gente passa com o nosso egoísmo, desde pequeno culturalmente, brigando por esta água, que vai um dia secar, que é a vida que vai perecer. Então, por isso é tão difícil. Por isso é tão difícil. Os espíritos sabem. Eles são misericordiosos conosco. Eles enxergam onde a gente está. De todas as imperfeições deriva porque a influência da matéria. A gente é influenciado desde quando nasce. Né? O que a gente vem recebendo? O que aquele colega seu chama a atenção do jovem aqui,
da criança que esteja assistindo e dos pais que passam para a criança, quando vem aquele conflito, por que ele se comporta daquele jeito? Os valores que ele recebeu, quais foram? Quando aquele jovem que está lá aprontando no trânsito, quando está não sei aonde, fazendo aquilo e aquilo acontecer, que tanto muitas vezes revolta a gente, né, praticando preconceito, perseguições raciais, uma série de coisas que não é só do jovem rico, né? É de acordo com a cultura que recebe, os ensinamentos que lhes são passados, acima de tudo na vivência, do que eles olham do pai, do que eles olham da mãe. Então, qual é a melhor maneira de eu ter um ser com potencialidade para despertar para algo melhor? A minha atuação, em que sentido de vida? Quais são os valores que eu luto? Quais são os meus ideais? Qual é a minha filosofia de vida? Como é o meu comportamento, meu esforço? Porque aquele que está do meu lado está percebendo, né? Então, essa influência da matéria, por isso que torna tão difícil esse combate. Então, o egoísmo segue a resposta dos espíritos. Se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta de vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Fazem no site, alegóricas. Então, não é à toa que a gente vai pegar no início do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um desdobramento dessa obra, o Livro dos Espíritos, não é à toa que a vida futura está lá no início. Ela está lá no início. Porque é uma das alicerces base, né? E se eu tenho plena certeza que aqui é uma passagem, que aqui é passageiro, e que a vida futura, a vida espiritual, é a vida definitiva, a real, e é realmente a minha morada, por que ainda priorizar esta material que é passageira, é efêmera, é alegórica? Por que priorizar? Então, é um dos fundamentos base. E certa vez, num evento que fizemos em torno da mediunidade, um encontro de mediunidade, e me aconteceu algo bem interessante. Um companheiro veio me falar, eu estava na organização do evento, fazia parte da organização do evento, e um companheiro de longas datas veio falar comigo, do movimento espírita, né? Poxa, eu fiquei um pouco decepcionado. Eu pensei que eu ouvi coisas novas. Mas nós não precisamos ver coisas novas. Nós precisamos compreender Kardec. E o encontro foi todo baseado em Kardec. Vamos abrir o livro dos médiuns, vamos abrir o livro dos espíritos, vamos refletir em cima da Gênese. E o companheiro queria coisas novas. E esse é o nosso problema. A gente não consegue compreender que nós estamos diante das nossas mãos de um convite trazido por espíritos superiores. E eu quero, muitas vezes, seguir aquele que já traz a interpretação dele, né? Interpretação dele, muitas vezes pessoal, que muitas vezes se afasta da essência, como coisa nova. Oh, agora sim, né? Por quê? Porque aquilo ali, às vezes, está indo de encontro com os meus interesses. E aí, esta fidelidade à doutrina espírita começa a não atender mais aos meus interesses. Então, está bem alicerçado aqui. Quando a gente começar a diminuir esse interesse da matéria e começar a nos focar na vida espiritual, proporcionalmente vai enfraquecer o egoísmo. Enquanto a gente estiver priorizando a vida material, o nosso combate não for combater esse espiritismo, for combater qualquer outras coisas, mas do interesse da matéria, nós estamos fortalecidos na raiz que é o egoísmo. É uma proporção.
se afastou mais da matéria, priorizou a vida espiritual, priorizou essa vida futura, que é o reino que Jesus veio há 2000 anos trazer para nós, naquele embate muito amoroso da parte dele, claro, com Pilatos, né, que ele discordava, ele combatia no sentido de não, em nenhum momento, né, deixar de lado o amor, não deixou de amar um instante, ainda quando chamava de hipócritas, né, ainda quando ia bater de frente com aquelas posturas hipócritas, né, daqueles judeus ortodoxos, mas ele não deixava de amá-los. E ali com Pilatos era a mesma coisa. Cadê os teus soldados? Não és reis? Cadê os teus soldados? Não, mas eu não estou no meu reino. O meu reino é outro. Né? Então, é essa certeza de que existe essa continuidade, mas enquanto ela não for certeza em nós, nós não vamos priorizar. Então, aí está a resposta do Espírito. Quando bem compreendido o quê? O Espiritismo, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. Qual a maior contribuição que eu posso dar para o Espiritismo, para a doutrina espírita? Pergunta Kardec aos espíritos. Compreendê-la. Compreender o Espiritismo vai fazer com que mude-se hábitos, usos, e isso vai repercutir nas relações sociais. Por quê? Porque nós somos seres de relação. Eu não posso sozinho modificar nada, né? Porque eu não tenho com quem conviver. Então, isso vai repercutir nas relações sociais, né? Quando bem compreendido. Então, que coisas novas nós precisamos? Nós precisamos compreender o Espiritismo. Nós precisamos compreender Kardec. Nós precisamos mergulhar em Jesus para que nós possamos, então, começar a mudar em nós os nossos hábitos, os nossos usos e os nossos convívios sociais, onde quer que possamos ir. Esse é o combate. O egoísmo, segue a resposta dos espíritos, assenta-se na importância da personalidade. Eu me acho muita coisa ainda. Ora, o espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto, que o sentimento da personalidade desaparece. De certo modo, diante da imensidade. Quando eu tiver dúvida de quem eu sou, achando que eu sou muita coisa, que eu sou o rei da cocada preta, eu convido a ler o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. A pluralidade dos mundos habitados. Há muita morada na casa do Pai. E lá, ele vai bem dizer quem nós somos. Espíritos imperfeitos, que estamos num mundo de provas e expiações, e que esse mundo não é para deleite. Ele é uma penitenciária, ele é um hospital e ele é uma escola. Escola porque a gente não aprendeu. Hospital porque a gente está enfermo. E penitenciária porque nós somos criminosos. Violamos a lei de Deus. E não tem um cetil que a gente não precise pagar. Então, a gente, quando estiver achando que a gente é muita coisa, vamos ler o capítulo 3 e começar a vigiar e ver que a gente ainda está bem distante. E isso põe a gente com os pés no chão. E a gente precisa, então, diante disso, fazer esse bom combate. Vamos adiantando. Então, no final da resposta, que é uma resposta de Fêmelon, espírito Fêmelon, a esses, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos. Pois, em verdade, vos digo que no dia da justiça será posto de lado e sofrerá pelo abandono em que se há de ver todo aquele que em si somente houver pensado. Todo aquele que em si somente houver pensado, que é o egoísmo, vai ser deixado de lado. Então, quando eu me recusei àquele caminho, eu estava pensando só em mim, mas eu esqueci daqueles que naquele caminho é só um pedaço do caminho. Aqueles com quem eu me vinculei. Cadê o fulano? Ah, o fulano não vem mais.
e fica por isso mesmo, né? Então, a gente precisa pensar. Estamos nos aproximando, tem muita coisa, e depois da resposta de Fêmea, nós vamos ter, eu vou aqui, já estamos aproximando, vou pedir uns 2 minutos apenas aqui de tolerância para mim, né? E tem depois as observações de Kardec, que mostram quanto Kardec é um espírito superior, né? Vem as observações de Kardec, e Kardec chama de novo a atenção o egoísmo na observação, após a pergunta 917, né? Chamando dessa chaga social, que cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Então, todos os cuidados que a gente tem, por exemplo, com a questão da Covid, é assim que a gente tem que ter em relação ao egoísmo. A gente precisa se vacinar de uma série de coisas, de interesses materiais. A gente precisa colocar uma máscara para que a gente não respire uma série de coisas. A gente precisa estar se limpando todo o tempo para que a gente não se deixe levar por impurezas. Então, o egoísmo é essa chaga que precisa ser combatida como se combate uma epidemia. Isso é Kardec falando para nós. Então, é todos os esforços, é algo urgente, que precisa urgentemente da nossa atenção. Antes de qualquer coisa, eu pensar de que maneira eu fui egoísta diante dessa situação. Antes de eu começar, o fulano foi, não, mas o fulano não sei o quê. Não, mas eu também ele podia ter agido assim, não, mas também podia ter feito um pouquinho melhor, podia ter feito, não ter feito, tal, tal. Ou seja, eu me foco no outro e esqueço de mergulhar para mim. Então, e Kardec, nesta questão aqui, ele traz, um outro tema que é bem interessante, aqui fica ofertado o tema, viu, Fábio, meus amigos do Raio de Sol, que nessa questão Kardec chama atenção para a educação. Não essa educação do mundo, mas a educação que vai o quê? Tender a justamente mudar hábitos, né? A educação como ferramenta desse processo, como a chave do progresso moral, para transformarmos em homens de bem. Não essa educação que instrui para a inteligência, para a intelectualidade, para vencer no mundo, mas a educação moral que nos instrui para amar. Então, eu finalizo aqui essas reflexões exatamente na educação, porque a partir daqui outras reflexões se desdobram muito interessantes. É essa questão do capítulo 3 do Evangelho que falei para vocês, é a questão da educação, virmos que educação é essa, e Kardec nos ensina, tá aqui no Livro dos Espíritos, e a questão do autoconhecimento, que é a pergunta 919. Então, são reflexões importantíssimas nesse processo da gente combater esse egoísmo e da gente, então, nos tornarmos melhor e fazermos um mundo melhor. Para fazermos um mundo melhor, o primeiro combate é em nós e o combate da raiz, que é o egoísmo. Minha gratidão por oportunizar essas reflexões aqui, tá? O meu abraço fraterno em cada companheiro do Raio de Sol e em cada companheiro que, nesse momento, nos contemplou com a sua audiência, nos contemplou aqui dedicando um espaço do seu tempo para escutar essas reflexões e para estar conosco também. O meu grande abraço. E aqui, devolvo aqui a palavra para o meu amigo Fábio e o meu enorme agradecimento. Um abraço e um beijo para todos. Ô, Nilson, nós aqui agradecemos tão brilhantes instruções que recebemos hoje. Realmente, a sua finalização é algo que temos que levar em mente o tempo todo, que é a educação. Ela é a chave para todo sucesso, inclusive o sucesso moral, porque à medida que você vai se educando, você vai aprendendo, você vai se melhorando. Isso é algo inegociável. A partir do momento que você toma ciência, através da educação, que você está fazendo algo errado, com certeza vai haver a sua mudança. Então, isso aí é um tema bastante interessante a ser tratado, a ser discutido, a ser buscado e principalmente ser defendido por todos. Sim. Não só a educação
empírica, matemática, português, mas educação para a vida. Essa educação para a vida, ela é extremamente importante e interessante. Então, nós, do Centro Espírita Raio de Sol, agradecemos imensamente a sua disponibilidade de tempo. Ficamos tocados aí, sempre tocados com irmãos que dedicam uma horinha de estudos e que nos ajudam nessa nossa missão, que está colhendo frutos. Isso é motivo de muito orgulho para todos os que trabalham, para todos os que contribuem, para todos aqueles que dão a sua pecha de contribuição em nosso trabalho. Então, receba o abraço fraternal de todos os membros da Casa Raio de Sol e esperamos em breve, quando nós reabrirmos as nossas atividades presenciais plenamente, assim como o CELUZ, que a nossa congregação, a nossa congratulação possa ser maior. Então, muito obrigado, meu amigo. Nós te agradecemos. Eu agradeço. Então, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma atividade, a qual nosso irmão Newton Albuquerque explanou brilhantemente sobre o combate que nós, o primeiro combate que nós possamos ter, e vimos que Kardec, nos seus estudos na decodificação da doutrina espírita, ele muito bem colocou isso aí como a terceira revelação. É aquela revelação que diz que nós somos os responsáveis por nossa melhora. Simplesmente Kardec falou, não é mais alguém que vai fazer por você, é você quem vai fazer por si. Então, brilhantemente, o nosso irmão trouxe esse assunto no momento em que nós temos que nos rever muito, nós temos que olhar para dentro e nos melhorar, porque é individual. O nosso progresso, a nossa melhoria é individual. Apesar de que nós temos a obrigação de ajudar o nosso próximo em qualquer momento, mas a primeira melhora que tem que haver, o primeiro olhar é para a gente. Então, vamos, nesse momento, elevar nosso pensamento a Jesus e vamos agradecê-lo, mestre, agradecê-lo por mais uma oportunidade de aprendizado, agradecê-lo por mais momentos proporcionados pela tecnologia, em que estamos tão distantes e tão próximos ao mesmo tempo. Agradecê-lo por mais uma concretização das palavras do nosso querido Chico Xavier, que falou, ainda nos anos 80, que muito em breve a nossa doutrina estaria sendo divulgada por meios multimídias, e esse momento chegou. Essa pandemia trouxe avanços tecnológicos, trouxe conhecimentos que outrora não tínhamos, e que nós possamos buscar todos esses melhoramentos momentâneos que estamos tendo em favor do bem. Temos visto a tecnologia sendo utilizada para tão vis assuntos mentirosos que causam desânimo, que causam prejuízo a muitas pessoas, mas também vemos o contraponto, que é a tecnologia usada para o bem, a tecnologia usada para o trabalho evangélico. Quantas pessoas não estavam em momentos de profundo sofrimento e assistiram a algum programa, alguma palestra, e naquele momento receberam o refrigério necessário? Então, Mestre Jesus, te agradecemos profundamente por essa oportunidade que nós estamos tendo de poder trabalhar em prol dos nossos irmãos, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas limitações. Mas é assim que nós estamos iniciando, buscando a verdade, buscando a educação, procurando nos educar e procurando educar. Mestre, imbuídos no sentimento de profunda gratidão, de profundo respeito, de profundo amor, nós te pedimos, mestre, permissão para dar por encerrada essa nossa atividade de hoje, e que o Senhor esteja presente nos corações de todos aqueles que te buscam, de todos aqueles que te chamam, mestre. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja.